Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o canal do História Pirata. E hoje eu quero continuar com vocês a nossa série de vídeos sobre fotografia e história. Se no vídeo anterior, se você não viu, eu acho que vale a pena ir lá buscar aqui no nosso canal e dar uma olhada, a gente discutiu sobre a história da fotografia, então a gente entendeu todos os processos do seu desenvolvimento físico, químico, histórico, por assim dizer. Hoje eu quero ajudar vocês a pensar um pouco como é que a fotografia acabou interferindo dentro das tradicionais artes plásticas, ou mais precisamente como a fotografia interfere justamente no desenvolvimento das escolas artísticas na pintura da Europa no século XIX. E é lógico, eu vou aqui trazer para vocês, sem nenhum tipo de pretensão de ser um curso de História da Arte, algumas ideias básicas sobre alguns dos movimentos que antecederam e que conviveram com o desenvolvimento da fotografia na Europa do século XIX. E a gente vai começar justamente pensando um pouco sobre o romantismo. O romantismo, para quem não lembra, é um movimento artístico atrelado à Europa do século XIX, como todos os demais aqui serão, um recorte europeu, que a gente está produzindo aqui agora. Ele tratava justamente de um estilo artístico em que predominava uma ideia de subjetividade. A ideia de sentimentos afloram, a ideia de uma intuição sempre presente ali nos traços, uma recusa, portanto, a uma perspectiva dita mais racional, construindo momentos e elementos de tensão, rompendo com o paradigma de uma arte mais útil, por assim dizer, uma perspectiva um pouco utilitarista da arte que havia anteriormente. Não quero dizer para vocês que o romantismo não será utilizado, né, com alguma intenção, porque obviamente ele será, a gente já discutiu isso, com pinturas de paisagens a rodo, com a presença do terror, com a presença do sobrenatural. Mas como eu havia dito para vocês, toda essa parte de caráter subjetivo acaba sendo utilizada, como eu disse, apesar de tentar romper com o paradigma útil, ela será, enquanto movimento, utilizada para a construção predominantemente das identidades nacionais da Europa no século XIX, né? Na formação dos assim chamados Estados Nacionais da Europa na primeira metade do século XIX. Entre seus grandes representantes nós temos Eugène Delacroix, Théodore Géricault, Francisco José de Goya e Lucientes. Eu quero trazer para vocês duas obras do romantismo só para a gente ter uma ideia, só para a gente ter justamente uma ideia do que nós estamos discutindo. A primeira delas, bastante famosa, é A Liberdade Guiando o Povo, né? Feita por Eugène Delacroix em 1830. E aqui a gente pode perceber vários dos elementos que eu tinha discutido, que eu tinha apresentado para vocês. Essa coisa, né, das imagens mais escuras, trazendo essa perspectiva de uma dor, de um sofrimento, a construção ali no centro de uma ideia de algo mais iluminado, de uma esperança. Então, sempre elementos dessa subjetividade. É lógico que no que diz respeito à questão do nacionalismo aqui, na questão da construção das identidades nacionais, a ideia de liberdade, tão cara aos franceses desde a construção, né, da Revolução Francesa, a bandeira tricolor lá no alto também trazendo essa perspectiva, a mulher, né, de seio à mostra trazendo essa alegoria, trazendo essa subjetividade que eu havia falado para vocês. Mas a segunda imagem que eu quero debater com vocês é o naufrágio da Medusa, feita pelo Géricault no começo do século XIX, anteriormente, por exemplo, né, A Liberdade Guiando ao Povo. Aqui, os elementos do sobrenatural, do terror, da dor, do sofrimento, do desespero, dessa subjetividade, chamam ainda mais a nossa atenção. E é legal a gente pensar que nesse período do século XIX, muitos desses movimentos artísticos, intencional ou não intencionalmente, acabam dialogando uns com os outros. Por exemplo, o romantismo acaba dando espaço a uma perspectiva que trabalha em vários aspectos na sua contramão, que é justamente a ideia do realismo, que busca em algumas esferas, ainda que eu confesso para vocês que eu não gosto de utilizar essas palavras, superar, né, o chamado classicismo ou o chamado romantismo que a gente vinha debatendo aqui agora. A ideia do realismo é uma ideia
de retomada de uma perspectiva quase aristotélica sobre a arte, de reproduzir o mundo tal qual a gente vê, de reprodução naturalística do real, termo que eu utilizei para vocês no nosso vídeo anterior. A ideia é de enfrentar essa realidade e, portanto, reproduzi-la tal qual os nossos olhos são capazes de ver é extremamente importante. Edouard Manet e James Tissot serão grandes representantes do realismo. Vocês podem perceber nessa imagem do Tissot, chamada Filha do Capitão, que há uma intenção, que há uma busca de tentar reproduzir uma imagem como o meu ou como os olhos da maioria de vocês estariam observando. Essa cena, uma moça que se encosta ali na beirada de uma varanda e que com o seu binóculo olha enquanto oficiais atrás dela conversam. Preocupação com o corpo humano, preocupação com as tonalidades, preocupações com a luz, preocupações com as sombras se evidenciam em obras do chamado realismo. E aí vem a grande questão. Em meio a esse cenário, a gente tem o desenvolvimento do invento de Daguerre. Lembra que o daguerrótipo vai ser a primeira máquina mais acessível, como a gente discutiu no vídeo anterior. E aí fica, obviamente, um gigantesco questionamento aqui. De que vale as habilidades dos pintores? De que vale a busca pelo realismo se a máquina fotográfica, a princípio, é capaz de fazer isso de forma melhor e mais fácil? Será que então a fotografia estaria acabando com o movimento das pinturas na Europa? Será que a fotografia estaria destruindo as ideias, e a necessidade da produção das artes plásticas? Esse questionamento talvez tenha criado uma das disputas, um dos questionamentos mais interessantes que a gente tem em meio a esse debate, que é a treta entre um ex-governador do estado da Califórnia, chamado Leland Stanford, e um fotógrafo de nome Edward Muybridge. A gente tem, por exemplo, esse quadro aqui do Géricault. Lembra que o Géricault é um dos grandes expoentes do romantismo. Nesse quadro do Géricault, numa corrida de cavalos em Epsom, quadro esse de 1821, a gente percebe 4 cavalos com os cavaleiros correndo ali em um campo aberto. O questionamento que o Edward Muybridge e que o Leland, o ex-governador da Califórnia, estavam se fazendo é se um cavalo, ao galopar, de fato tirava as 4 patas do chão. Como vocês podem observar aqui no quadro do Géricault. No quadro do Géricault, os cavalos todos estão sem nenhuma das patas encostando no chão durante a galopada, durante a sua corrida. Para chegar a uma resposta para essa pergunta, o que vai fazer o Muybridge? O Muybridge monta uma série de câmeras, eu acho que eram 12 câmeras, se não me falha a memória, em sequência ao longo de uma pista de cavalos. Com um mecanismo, o cavalo, enquanto corresse nessa pista, dispararia em sequência cada uma dessas câmeras. E a gente teria justamente um conjunto de fotogramas, um conjunto de fotografias do cavalo em vários momentos do seu galope. Edward Muybridge monta essa imagem que vocês são capazes de ver. Uma sequência de 16 imagens que nós temos aqui. E nessas imagens fica claro, nessas imagens é evidente, o cavalo, sim, tira as 4 patas do chão ao galopar. Mas reparem vocês que em momento algum desses fotogramas que vocês estão vendo, o cavalo tira as 4 patas desse jeito maluco que havia pintado o Géricault. Talvez a imagem, a primeira vez que eu mostrei para vocês do Géricault, não tenha causado nenhum tipo de desconforto. Mas agora, ao ver as imagens produzidas pelo Muybridge, ao ver as fotografias e ao voltar no quadro do Géricault, é evidente, esse cavalo está parecendo um super-herói voando. O que é isso, gente? Um cavalo em nenhum momento põe, ao galopar ou ao correr, ou acredito eu, em nenhum momento da sua própria vida, 2 patas para frente e 2 patas para trás de forma simultânea. Tira as 4 patas do chão? Sim, mas elas se cruzando, justamente. E é interessante a gente pensar que a obra do Muybridge dá espaço para outros desenvolvimentos, como é o caso do zoroprascópio. Eu não sei se eu consegui falar corretamente aqui. Uma máquina em que você dispunha os fotogramas, os negativos, em sequência, e você girava eles diante de uma luz,
permitindo que o observador, ao girar essas imagens em sequência, com uma luz por trás delas, assistisse o galopar do cavalo. É como se tivesse sendo criado, sei lá, o primeiro GIF animado, né? E a gente agora conseguia olhar com detalhes para movimentos, não só dos animais, mas não só também de uma coisa estática, né? Que a gente conseguisse trazer para dentro do que era a fotografia a movimentação. Então, numa paulada só, gente. A fotografia parece acabar com as perspectivas, né, de uma arte que se supunha ser ou que se intencionava ser realista, e ela ainda oferece coisas para as artes plásticas que elas não conseguiam trazer. A ideia de movimento, a ideia de sequência, além dessa possível ideia de precisão. É lógico que o que eu estou aqui tratando com vocês, da parte de movimentar esses fotogramas, vai dar origem ao que a gente reconhece como sendo o cinema. E para a gente ainda voltar nesse tom de realismo sobre o qual eu estava discutindo com vocês, talvez os irmãos Lumière, né, comumente trabalhados, comumente apresentados como os chamados pais do cinema, com o cinematógrafo, tenham apresentado publicamente a primeira grande apresentação, que é um trem chegando na estação. Em 1895, é transmitido para o grande público a chegada do trem na estação. É uma temática cotidiana, é algo comum da gente ver. Mas era tão realista, mas tão realista, mas tão realista, que a plateia desesperada, ou pelo menos são assim os relatos que são trazidos até nós, que a plateia desesperada com a imagem do trem, porque o trem vem vindo na direção justamente do público, na direção da câmera, portanto na direção da tela, teria fugido em correria de dentro da sala de cinema. Me parece que com essa descrição, talvez o debate da realidade aqui tenha ido por água abaixo. Se a preocupação fosse essa realidade, que realidade pode ser maior de uma construção imagética do que aquela capaz de fazer pessoas com medo fugirem de uma sala do cinema? Dentro de todo esse debate sobre a arte e sobre o seu lugar e sobre a sua intencionalidade, não tem como eu não mencionar para vocês a crítica promovida por Charles Baudelaire. O Baudelaire, importante pensador francês, traz uma perspectiva interessantíssima sobre essa questão. Ele vai dizer assim: em matéria de pintura e estatuária, o credo atual das pessoas de sociedade, principalmente na França, e não acredito que alguém ouse afirmar o contrário, é o seguinte: acredito na natureza e só acredito na natureza. Há boas razões para isso, diz o Baudelaire. Acho que a arte é e só pode ser a produção exata da natureza. Assim, a indústria que nos desse um resultado idêntico à natureza seria a arte absoluta. Um Deus vingador acolheu favoravelmente os desejos dessa multidão. Daguerre foi seu Messias. E então ela disse para si: como a fotografia nos proporciona todas as garantias desejáveis de exatidão, eles acreditam nisso. Os insensatos, diz Baudelaire. A arte é a fotografia. A partir desse momento, a sociedade imunda precipitou-se como um narciso para contemplar sua imagem trivial no metal. Uma loucura, um fanatismo extraordinário apoderou-se de todos esses adoradores do sol. Baudelaire aqui está criticando a ideia de que a arte deveria ser essa reprodução tida como absoluta daquilo que nós vemos. Está inclusive dizendo que a fotografia vem para fazer com que todas as pessoas que pensavam a arte dessa maneira fossem assoladas por um paradigma que, diz o Baudelaire, não é arte de jeito algum. Segundo Baudelaire, a arte e a fotografia deveriam ocupar papéis, funções completamente distintos. Segundo Baudelaire, a fotografia deveria funcionar apenas como uma espécie de memória sobre a construção de um momento, sobre a construção de uma memória. Um agente auxiliador das ciências, por exemplo, da biologia, para pensar o cavalo, e um agente auxiliador da memória. Enquanto a arte, segundo Baudelaire, deveria ser uma pura criação do imaginário. Uma coisa que fosse completamente munida de nenhum tipo de finalidade ou de intencionalidade. Mas, ao mesmo tempo, é inevitável a gente dizer que o Baudelaire reconhece
ainda que no seu subtexto, algumas das potências da própria fotografia. Ao pensar isso, a gente tem justamente a ideia de que a fotografia poderia ser capaz de transcender a ideia de mimeses. A ideia de que a fotografia, quem sabe, poderia fazer algo para além desse papel a qual, dentro do contexto dessa Europa do século XIX, ela parecia estar extremamente restrita. Aliás, para a gente adicionar nesse debate do Baudelaire, eu quero trazer uma outra ideia para vocês. Nessa ideia de que a história da arte, de novo, ela é sempre uma sequência de eventos, a fotografia aparece como algo que teria promovido uma ruptura dentro da fotografia ao causar esse trauma dentro dos artistas. Se eu não sou mais capaz, ou se eu não sou mais necessário de produzir algo, porque a foto faz isso melhor do que eu, então nós, pintores, deveríamos caminhar por um outro sentido daquilo que será a arte, daquilo que será a pintura europeia. Muitas vezes a gente escuta esse discurso para entender que a construção das assim chamadas vanguardas europeias seria uma resposta dos artistas para a fotografia. O impressionismo, por exemplo, seria fruto dessa crise de uma representação naturalística do real, de uma rejeição dessa tradição de uma arte acadêmica, para pensar a pintura ao ar livre, para pensar uma pintura capaz de reproduzir justamente a movimentação da luz, a movimentação da cor, a movimentação das sombras, Muitas vezes esses pintores vão pintar a partir do que a gente chama de uma luz zenital, de uma luz que vem das clarabóias e que, portanto, traz luminosidades, traz ideias de construção dessa dança das luzes distintas daquilo que a gente vê ao ar livre. Entre seus grandes representantes, Cézanne, Monet e Renoir se destacam aqui. Nesse baile no Moulin de La Galette, do Renoir, uma das suas obras mais famosas, é muito interessante a gente perceber como a falta de uma precisão nos detalhes, nos contornos dessas imagens, permite que nós tenhamos a sensação de que essas pessoas se mexem ao pouquinho. Os pontos de luz espalhados pela imagem me trazem, não sei para vocês, a sensação de uma iluminação que atravessa as folhas de uma árvore. Árvore essa que obviamente não está estática, árvore essa que por causa do vento, que por causa do balanço das suas folhas, também balança esses pequenos focos de luz. Algo que a princípio a fotografia não era capaz de trazer. Assim como quando a gente pensa no Monet, assim como quando a gente traz a ideia do Monet de pensar justamente o movimento da luz durante um crepúsculo, durante um nascer do sol, aquela gama de cores que a gente vê ao entardecer ou ao amanhecer, sobrepostas em vários momentos. Afinal de contas, a pintura do Monet, por melhor que ela seja, ela não é instantânea, como é o clique de uma fotografia. Se você começar a pintar o entardecer às 5 horas da tarde, ao terminar, talvez às 7, talvez às 8, não haverá sequer nem luz, mas principalmente não haverá, sem sombra de dúvidas, a mesma luz que estava ali presente na sua paisagem que você começou a pintar. E talvez, numa perspectiva ainda mais profunda de tudo isso, a gente tenha Vincent van Gogh com a sua obra, famosíssima A Noite Estrelada, que traz uma perspectiva agora ainda mais profunda dessas premissas de movimento, dessa construção de sensações que buscam uma fuga da reprodução naturalística desse real. Então, como eu disse para vocês, é muito comum a gente escutar essa narrativa de que a foto rompe com os paradigmas clássicos e que pintores, ao romperem com a fotografia, buscam fazer nas vanguardas, no impressionismo, aquilo que a fotografia não era capaz de fazer. Mas será mesmo? Será mesmo que a gente pode construir esse trauma? É lógico que o que eu falei para vocês, é lógico que essa narrativa faz sentido, mas lembre da nossa discussão metodológica. Nem sempre o fazer sentido é fundamental para a explicação da própria história. No caso aqui da fotografia e dos impressionistas, há um ponto que merece ser pensado, há um ponto que precisa ser debatido. Em 1863, acontece na Europa o famoso Salão dos Recusados. Muitos desses pintores, atrelados às chamadas vanguardas, muitos desses pintores, por exemplo, impressionistas,
recusados de ter suas obras apresentadas nos salões mais tradicionais se juntam para expor as suas obras, que estavam ali fugindo da academicidade das artes plásticas, das belas artes francesas. Só que o Salão dos Recusados acontece, vejam só vocês, num estúdio fotográfico. No estúdio fotográfico de Félix Nadar. Será então mesmo que a fotografia é traumática para esses pintores? Ou será que a fotografia, assim como esses pintores, estão oferecendo para o mundo das artes uma nova ideia, uma nova realidade? Ah, Rafinha, mas talvez o que esteja em debate não seja a arte em si. E eu concordo com vocês. Se alguém pensou algo parecido com isso, é justamente esse o caminho que nós traremos a partir de agora. Que é, talvez o que a gente tenha que debater não é o que é arte. Talvez o que a gente tenha que debater é o que é a realidade. E que realidade é essa que a fotografia é capaz de nos apresentar? E para isso, tendo como base a obra do Philippe Dubois, O Ato Fotográfico, eu vou dividir essa ideia da fotografia e da realidade em 3 partes para vocês. A primeira dessas partes vai tratar da fotografia como espelho do real. A fotografia como mimesis. A fotografia como algo que representa por semelhança o objeto, que é aquele discurso fortemente presente ao longo do século XIX. Esse discurso imagina que o aparelho da câmera fotográfica, que o indivíduo que aperta o botão da câmera fotográfica são completamente neutros, são completamente quase que um elemento mecânico no processo de tirar foto. Automático, completamente objetivo. Mas eu acho que esse não é a perspectiva que a gente quer pensar. Afinal, ao apertar o botão, sou eu que escolho a hora de apertar. Sou eu que escolho para onde a minha câmera aponta. Sou eu que escolho tantas coisas nesse processo que imagino eu que essa ideia não é a ideia que deva, ser aqui analisada, de novo, de uma perspectiva de historiadores. Porque na perspectiva do campo da arte, talvez ela seja válida. Os fotógrafos, por exemplo, vejam só vocês, eles passam a tentar fazer mimeses das artes plásticas, com, na virada do 19 para o século 20, o que a gente chama de pictorialismo. Então, ao invés de buscar essa racionalidade da fotografia, eles tentam fazer com a câmera aquilo que antes se fazia com um pincel. Bem, vamos agora à segunda perspectiva, a fotografia como uma representação dessa realidade. Ou seja, pensar a fotografia não como um objeto neutro, mas sempre como um símbolo. Essa é uma grande influência do estruturalismo, das ideias da antropologia, das ideias atreladas às chamadas ciências sociais. Havia críticas àquela ideia de mimeses que ainda se faziam presentes no século XIX. Mas é nessa virada para o século XX que essas críticas ganham um espaço, ganham uma profundidade ainda maior. Porque assim, vou ponderar ideias para vocês para justificar essa premissa, para justificar essa noção de que a fotografia não é uma literalidade do real, mas sim uma representação do mesmo. Ponto número 1. A maior parte das fotografias aqui agora, meus amores, é em preto e branco. E o mundo, ele é colorido. Como é que eu posso dizer que uma fotografia é um paradigma completamente atrelado a uma cópia da realidade, se nem mesmo as cores batem? Os tons de cinza. Isso sem me aprofundar se esses tons de cinza de fato representam os tons de cinza que a gente vê presente, com os nossos olhos. Ou até mesmo sem me aprofundar se os meus olhos são capazes de perceber os mesmos tons de cinza que os olhos de vocês. Segunda coisa, se a fotografia é a representação de um mero instante, de um milésimo de segundo, como é que a fotografia poderia ser mimesis, poderia ser mimesis, poderia ser uma representação literal dos fenômenos de longa duração? Como aquilo que os impressionistas estavam tentando fazer. O nascer, o pôr do sol. Nesse sentido, talvez o nascer e o pôr do sol dos impressionistas, talvez o nascer e o pôr do sol representado por Monet em tantas de suas obras, seja mais fiel ao fenômeno do que uma fotografia. Se eu tirar para vocês, repito, uma fotografia às 5h50 da tarde do pôr do sol,
talvez a maioria de vocês sequer consiga distinguir se aquela foto é sobre o nascer ou se aquela foto é sobre o pôr do sol, justamente. Então me parece que há um debate aqui que a gente precisa aprofundar. Me parece que há um debate aqui que a gente precisa justamente ponderar mais. A fotografia é mimeses do real? A fotografia é representação do real? Ou será, que é o terceiro e último caso que a gente vai debater, que a fotografia deve ser analisada em sua base documental e pensada assim como um documento escrito, e pensada a partir da sua materialidade, e pensada como nós, historiadores e historiadoras, estamos tão acostumados a fazer, justamente com os chamados documentos mais comuns aqui para nós. No próximo vídeo, para entender a materialidade, a gente vai ter que entender melhor sobre a câmera, a gente vai ter que entender um pouco melhor sobre o negativo, e a gente vai entender um pouco melhor sobre a cópia, justamente. É isso, e até o próximo episódio.